Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça, agora com a série Realidades da Nova Criação. Hoje é 23 de setembro, nosso tema é Feituras dele. E aí, você já é inscrito nesse canal? Se inscreve aí se não é inscrito, compartilha, deixa teu like, vamos fazer chegar a outras pessoas. Como eu já disse, nosso tema hoje é Feituras dele. O texto base é Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticáramos. A ênfase é a primeira parte do texto que diz que nós somos feituras de Deus, realizadas em Cristo. O devocional de hoje, na base da realidade da nova criação, tem como finalidade focar a consciência de que eu e você somos agora, porque é muito comum pessoas já terem passado pela porta da salvação e continuarem debaixo de um quadro de autodepreciação. É normal, embora não seja correto nem seja bom, você olhar para si mesmo e não se apreciar. Às vezes a gente gostaria de ser um pouco mais alto, um pouco mais magro, ou talvez, enfim, tem N coisas que muitas vezes a gente não gosta de nós mesmos, fala de coisas simples e externas, mas quando nós começamos a falar contra quem nós somos, quando nós começamos a falar contra a vida que temos, a gente também está falando contra aquilo que Deus quem fez, porque a Bíblia diz que nós somos feituras de Cristo. É claro que essa questão de sermos feituras de Deus não fala tanto necessariamente sobre aquilo, a nossa aparência, sobre aquilo que somos fora, mas principalmente sobre a transformação, o milagre da recriação do espírito humano, a herança, o legado da natureza, que nós fomos feitos co-participantes da natureza divina. Então fica um alerta aqui para que você corrijamos a forma como a gente se vê. E se a gente começar a nos ver a partir de dentro, até essas coisas fora que às vezes a gente reclama que gostaria de ser assim, de ser assado, e a gente começa a se aceitar, começa a perceber, cada vez que nós começamos a nos aceitar, nós começamos a discernir a grandeza que Deus colocou dentro de nós, porque nós não criamos a nós mesmos. Uma vez que você passou por Cristo, você é feitura dele, feitura de Deus por meio de Cristo. E como feituras de Deus, nós não temos coisas de que nos queixar. Deus não fez pessoas feias, Deus não fez criaturas deficientes, indignas, por exemplo. Deus não fez criaturas inferiores, cheias de falta. Na verdade, desenvolver esse tipo de conceito é baseado em ignorância, em falta de iluminação da palavra, e pode dar ferramenta para que o diabo lhe domine, lhe controle, deixe de fora das realidades da nova criação. Somos feituras de Deus. Quando você menospreza a si mesmo, quando você deprecia a si mesmo, você está se queixando daquilo que Deus fez. Mas quando você começa a corrigir a sua visão e olhar para a grandeza de Deus dentro de você, e mesmo as coisas não sendo aquele padrão hollywoodiano que muitas pessoas esperam, você é feitura de Deus, você vai começar a se encontrar nele, vai encontrar satisfação. E uma pessoa resolvida, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que sabe a sua origem em Deus, ela não só melhora a sua vida, como ela começa a tocar de forma positiva a vida dos que estão em sua volta. E nós temos esse papel. Nós somos abençoadores. Deus disse a Abraão uma mensagem que se estende a nós. Ele diz: "Sê tu uma bênção." Uma pessoa que não reconhece que é feitura de Deus, que consegue colocar defeito em todas as coisas, ela nem é feliz, nem consegue tocar a vida de ninguém. Foque no texto. O texto diz que nós somos feituras dele. A partir daí, a gente para de se olhar, de se ver apenas pela perspectiva natural. Começamos a olhar para nós mesmos como Jesus nos vê. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma aparência bem melhor. A gente vai ter um autorretrato bem mais aceitável. Você entende isso? Deus não nos vê como o mundo nos vê. Deus nos vê como sendo a coroa da sua criação. Ele nos vê pelo prisma de Cristo e ele está satisfeito com aquilo que nós somos, porque ele nos fez como o melhor. Ele nos fez filho, nos fez herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, nos fez irmãos de Cristo. Então não se restrinja a se ver como o mundo vê. Se veja como Deus lhe vê, e Deus lhe vê por meio de Cristo. Vamos confessar a palavra? Você é feitura de Deus. Então diga assim: sou feitura de Deus. Ele me fez uma nova criatura. Ele me criou em Cristo. E vejo a mim mesmo conforme Deus me vê. Eu me vejo em Cristo. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo aí, faça chegar a outras pessoas, deixe seu comentário. Eu espero você no vídeo de amanhã.